Olá, pessoal! Mais uma sequência aqui de questões sobre a administração financeira orçamentária, nossa querida AFO. Vamos lá? A gente já fez vários simulados, estamos no simulado aí número 9, né? O 9º simulado. Bora, vamos continuar. Já contei as histórias do Exército, já contei aqui os casos aí que convivi quando fiquei 11 anos no Exército, né? Quanto é importante o treinamento, né? A repetição, né? Principalmente no caso aqui de concurso e em vários outros momentos da nossa vida. Eu vou contar mais um depois, que foi a minha dissertação de mestrado. Também treinei semana toda para apresentar. Agora, durante a pandemia, fiz a apresentação via o Zoom, né? Via online, né? Mas, da mesma forma, treinei exaustivamente, para não ter dúvida, né? Na hora ali da apresentação. Vamos para a questão número 1, VUNESP, organizadora lá de São Paulo, tem feito vários concursos, já é tradicional em São Paulo, né? De acordo com a resolução do Senado número 40, pronto, você pegou e já falou assim, não, professor, não, essa resolução não cai para mim. Olha, esse concurso aqui, concurso do Exército, organizado pela VUNESP, e trouxe lá no seu conteúdo das disciplinas, trouxe a resolução 40 do Senado, a 43 também, mas não importa, não vai ser necessária a resolução para você responder. Por isso que eu mantive aqui a questão. Tem outros concursos que também cai a questão. Concurso do próprio Senado, né? Para consultor do Senado, consultor da Câmara na área de orçamento também cobra essa resolução. Mas são poucos realmente que a exigem, né? Mas isso não importa, não vai ser necessário. Tem outra questão também que tem outra resolução, mas não pesou na hora de fazer a prova, na hora de fazer a questão. E é assim que eu entendo você na hora do seu concurso. Às vezes você está lendo ali, aí de acordo com, aí vem aquela norma, você pensa, mas isso aqui estava no edital, aí você começa a pensar nisso, não importa. Lê a questão, que às vezes dá para responder sem aquela regulamentação. Vamos lá. Na medida em que um ente da federação emite títulos públicos, é uma questão mais difícil um pouquinho, né, do que as demais que caíram nesse concurso. O que esse ente está fazendo quando ele emite título público? Ou seja, quando ele cria uma dívida com aquele que está, né, com a outra pessoa, ele emite o título, mais à frente, aquela pessoa que comprou o título, né, que comprou aquele título, vai fazer a troca, né? Vai fazer a troca. Ela vai pedir a devolução ali, né? Vai pegar o resgate do seu dinheiro, corrigido pelo que está no contrato no momento que ele adquiriu o título. Mas aqui, no momento que emite o título, o ente, o que acontece? Olha só, consolida uma dívida, não estou vendo consolidar nada aqui nesse momento. Está emitindo o título. Emite dívida ativa. Dívida ativa, a gente vê lá na 4.320 o conceito de dívida ativa. Não é o caso aqui. Gera uma receita não tributária? Talvez não é nesse passo aqui, mais à frente um pouco. Lembrando que esse gabarito é preliminar. Então pode ser que algum recurso tenha dado entrada e esse gabarito seja alterado. Se alterar depois, no nosso arquivo em PDF, ou até de alguma forma em vídeo, a gente atualiza você. Mas eu acho que ainda não é essa a letra D, não. Vamos partir para a próxima. Controla o superávit? Eu acho que, vamos tocar aqui, eu já coloquei aqui a resposta, então eu acho que realmente, quando emite um título público, está contraindo uma dívida pública mobiliária, né, que é a dívida pública resultado da emissão dos títulos. Aí sim, nós vamos ler o artigo agora lá da Lei de Responsabilidade Fiscal, nem vamos trazer aqui a resolução. 29.1, né? Dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive do Banco Central, estados e municípios. Lá no 29 tem vários conceitos, né? Dívida pública, a dívida pública consolidada, né? Fundada, operação de crédito, tem vários conceitos lá que são de leitura obrigatória para nós da área de AFO. Aqui está um conceito que é importante, que é a dívida pública mobiliária. Pode ser pela emissão de título ou ainda pode ser uma dívida resultado da formulação de contratos, né? Contratual, né? Além de títulos, uma outra forma, tem duas formas, né? Pela emissão de título ou pela execução, a formulação aí, consignação de contratos entre as partes. E tem outras classificações, mas você conhecer bem, essas duas já é suficiente, essas duas formas aí, a forma de emissão de título e a forma contratual da dívida pública. Agora, professor, por que o Senado faz essa resolução aí? O que tem a ver o Senado com essa resolução? Aí você vai ter que estudar
para o concurso do Senado, cai muito isso, mas também qualquer concurso que cai direito constitucional e menciona às vezes o artigo ou só põe a Constituição, as competências da Câmara, Senado e as competências do Congresso Nacional. Você tem que saber aquilo ali e separá-las, né, de quem que é quem naquela competência. No caso da dívida pública imobiliária, você já sabe? Tem que saber. O Senado é responsável aí por definir os limites da dívida pública imobiliária nos estados e municípios. Mas e a dívida pública a federal, né, imobiliária federal? Aí não é o Senado. Porque quando fala o Senado, aí nós estamos falando lá na Constituição Federal, lá no artigo 52, que é feito por resolução. Né? O 52 inteirinho, o tipo de proposição, o tipo de norma é resolução. O 51, que é as competências da Câmara, resolução. Lógico que vai ter lá a iniciativa de lei para remuneração. Aí é iniciativa de lei, não é por resolução. Foi alterado em 98, né? Então até o salário da galera era por resolução. Mas depois, iniciativa de lei, aí transita pelo Poder Executivo, né? Todo o processo de lei. Mais o 48, né? São as leis com sanção, né? Com sanção, 48. Então, passa pelo Congresso Nacional e vai para a sanção do presidente, que pode vetar. Vetar ou sancionar, né? Sem vetar. E o 49? Projeto de decreto legislativo. Tem as competências ali do Congresso Nacional e vão ser tratados por projeto de decreto legislativo sem a participação do chefe do Poder Executivo, 49. Mas onde está a dívida imobiliária, pessoal? Olha só, você tem que separar isso aqui, ó. Lá no 48, que tem sanção, no inciso 14, moeda, seus limites de emissão e o montante da dívida imobiliária federal, olha só, a federal está lá no 48. A dos estados e municípios, aonde? Está no 52, ó. E isso cai em prova, hein? Tem que saber, ó. Montante da dívida imobiliária dos estados, DF e municípios, aí aqui vai ser por isso que tem a resolução ali na questão, né? Vai ser um projeto de resolução. A Câmara dos Deputados participa da definição desse limite? Não. Resolução do Senado. Agora em cima, na dívida imobiliária federal, a Câmara participa? Sim. Vai ser um projeto de lei, vai passar pela Câmara e Senado, depois o Poder Executivo vai sancionar, ou vetar, promulgar e publicar. Tá bom? Muito boa essa questão, hein? Mais uma aqui, VUNESP 2020, né, que é o nosso concurso lá que nós pegamos para fazer, cobrou aqui a resolução 43, pronto, não vou fazer essa questão, não vou nem ler. E você começa a chorar, né, e fica nervoso, calma, respira fundo. Se ficar muito nervoso, pula para a próxima. Mas, sangue frio, continua lendo, olha só. A LRF no artigo 32, e aqui está errado, não é no 32, é no 38. Ah, vou entrar com recurso. Eu entraria também. Se eu tivesse feito a prova e tivesse errado, eu entraria também. Ó, errou, não é no artigo 38, mas dificilmente aqui a banca vai mudar porque não comprometeu a resposta. Mas com a base no artigo 38, você vai marcar a alternativa que contém a resposta correta. Aí você marca lá na sua prova, ó, correta. Para a realização de uma operação de crédito por antecipação de receita. Aí você larga tudo e fala assim, ó, por aro. Você vai só ler isso. Opa, ele quer a correta das regras para aro, que está lá no 38. Aí você vai lendo cada item. Eu já vou pular para frente para você. Se você quiser responder, você para aí e responde, tá bom? Para o seu vídeo aí e responde. Mais para frente eu já grifei e já marquei até os incisos. Olha só. Ó, pronto. Ah, aqui, será permitida a operação mesmo quando existia operação anterior? Não. Que lá no 4A é proibido, né, fazer uma nova operação se ainda há uma operação em curso, né, ainda contratada. Então a A está errada. B, a inclusão de juros subsidiados. Opa, olha só, a letra C já responde a A. A B, ou é a B ou é a C, porque uma está contrária à outra, porque a B diz o seguinte, só pode ter os juros da operação, olha só. Não será autorizado se forem cobrados outros encargos, que não a taxa de juros da operação, obrigatoriamente prefixada, indexada à taxa base financeira ou a que vier substituir. Então não pode ter outros juros subsidiados. 38.3, está aqui também, ó. Então você já viu, né, que a resposta é a C. Está até aqui em cima, né? Não, não coloquei ainda não, né? Vou colocar no próximo, que essa é a 2. D. Ser liquidada até o último dia de dezembro? Não, não é assim que está lá. Você vai lembrar, até o dia 10, né, de dezembro tem que ser liquidado. É somente a partir do 30º dia, no 38.1 fala que é onde?
a partir do 10º dia de janeiro, né? Vamos olhar lá? Ó, então eu pus o artigo todo aqui, é muito conteúdo, você lê depois. Então, ó, a partir do 10º dia, tá vendo? Esse 38 cai muito em prova, é tranquilo, só umas regrinhas, você lê 3 vezes, você acerta a questão. Deixa eu te perguntar uma agora, antes de você ler aí. Responde para mim. Esse ano vai ter eleição para prefeito no Brasil todo. Mais de 5.000 municípios, né? 5.570, né? No ano da eleição, para a escolha do novo prefeito, né? Que vai tomar posse no ano seguinte. No ano da eleição, esse prefeito tem uma insuficiência de caixa. Ele pode contratar uma aro? Responde aí. Não, né? Onde está isso? Está aqui, ó, esse 38. Ó. Então, o prefeito, no último ano, o artigo 38, inciso 4 da LRF, na sua linha B de bola, vai dizer o seguinte: no último ano do mandato do presidente, do governador, do prefeito municipal, está proibida a contratação de aro. Então, no último ano do prefeito, não, do governador também não, do presidente também não. Isso é uma precaução da LRF para que no último ano aquele gestor não se endivide demais, né? Não faça loucuras, entre aspas, para deixar para o próximo. É o tal do deixar os esqueletos para os que vêm depois, né? E pensar só nele. Então aqui a ideia era manter o mínimo de equilíbrio das contas, nada de exageros, para que o próximo gestor tenha condições de tocar para frente o seu projeto, já que ele foi vencedor nas urnas, né? Pela contabilidade vertical. Deixa eu falar do treinamento para minha mestrado. Então, na Câmara dos Deputados tem o mestrado em Poder Legislativo, que é avalizado lá pela UNB. Fiz o mestrado em 4 anos, uma disciplina por semestre, né? Tentei não sobrecarregar em nada o meu trabalho. E chegou a pandemia, era o último semestre, que era a elaboração da tese, no meu caso é tese, podia ser outro tipo de trabalho, né? A minha dissertação sobre o poder de fiscalização do Congresso Nacional, no caso eu fiz em especial da Câmara dos Deputados, na 55ª legislatura. Selecionei uns instrumentos, fiz a pesquisa, fiz algumas comparações com dados, e chegou o momento de apresentar. Fiz o slide, o orientador aprovou os slides, ia ser por via do sistema Zoom. Quando ele falou assim, ó, Ronaldo, tá bom o slide, você vai apresentar. Data é tal. A data era 10 dias depois, 10 dias depois eu marquei ele 5 dias antes e fiz a apresentação como se fosse no dia da apresentação, todos os 5 dias antes, né? No mesmo horário. Eu ia apresentar às 10 da manhã, então todo dia, 10 horas da manhã, eu ligava o slide, colocava na tela e passava ali tentando fazer dentro do tempo, seguindo o slide, olhando para a câmera, sem ficar lendo o slide, pensando no que ia falar, citando lá a minha dissertação sem estar ali na tela para mostrar que eu sabia. E realmente eu sabia, foi 4 anos de dedicação àquilo. Eu tinha que, naquele momento único, que era da aprovação ou não da minha dissertação, eu fazer a melhor apresentação possível. Né? Então, o que me levou a chegar naquele ponto da aprovação? Treinar muito, né? E é isso que a gente tenta passar para vocês na hora dos simulados. É treinamento sério, como se fosse no dia da prova. Você está lá sentado, é barulho, é gente falando. Agora talvez a gente vai viver um momento com máscara e a pessoa reclamando, né, que está de máscara e não sei o quê. As janelas vão estar abertas, vai estar ventando, barulho lá fora de carro passando, e você tem que se concentrar na sua prova, que não vai ter, aquela prova é só naquele dia. Depois pode demorar 10 anos, se for no caso, por exemplo, no concurso do Senado da Câmara, 10 anos para ter outro concurso daquele. Então, é o momento, treina muito, né? Treina muito para chegar lá com todas as condições. Então, eu apresentei, fui aprovado, fiz as correções ainda finais, e agora estou só esperando aí o diploma, né? De mestre, olha só. Vamos lá. Mais uma aqui do VUNESP, em 31 de dezembro de 2019, o contador de uma determinada entidade pública verificou a prova era de ciências contábeis, né? Então, tudo a ver, né? Verificou diversas despesas empenhadas, mas que não foram pagas. Então, ele falou que está empenhado, mas o pago ainda não foi. Distinguindo-se as processadas das não processadas. Então, tinha despesas que tinham sido liquidadas e tinha algumas que não foram liquidadas. Para chegar aqui, né? Nesse caso, o contador deverá. O que esse cara vai fazer? Lá no final do ano, aquela correria, é uma loucura. O pessoal que trabalha na área financeira, nessas unidades gestoras, nos ministérios, né? Chega no final do ano,
essa galera, às vezes, tem virada de ano estressante, né? Tem se feito algumas modificações aí em calendários para tentar ajudar, mas realmente não é fácil, chegou no final do ano, é uma loucura. Às vezes liga o cara lá do interior do Brasil, né, dizendo, ó, cara, agiliza para mim isso aqui antes de virar o ano, é uma loucura. Então chegou lá, dia 31, tem despesa, tem empenho, que foi liquidado, ou seja, o fornecedor entregou bem, prestou serviço, mas tem alguns empenhos naquele contrato tal, que ainda não foi entregue. O que esse gestor tem que fazer? A regra na lei é anular. Né? Tá lá, nós vamos ver. É anular, mas tem os casos que não é para anular. E agora pensa você como gestor. Fez a licitação, demorou 6, 7, 8 meses, o jurídico te ajudou muito, as empresas brigaram, impugnaram, foi para a justiça, demorou 8 meses para chegar aquele cara para fazer, aquele contrato para firmar, ele começou a fazer, opa, chegou no momento aqui, vamos cancelar tudo. É difícil, né, a decisão, né? E teve custo todo esse processo anterior. Como é que vai fazer? Vai jogar isso fora? Então, a decisão está aqui, ó, tá lá na hora. O que ele vai fazer? Vai cancelar tudo aqui, ó? Não, né? Não é para cancelar tudo, porque teve liquidado, ó, ele entregou, não podemos cancelar aqui, né? Vai providenciar o pagamento antes da virada? Ah, vai pagar tudo? E esses daqui que não entregaram ainda, ó, que foram os não liquidados? Não entregou, vai pagar nunca mais você vai encontrar esse prestador de serviço aí, vai sumir. Né? Você vai pagar ele ou você acha que não? Né? Virada do ano, Natal, Ano Novo ainda aí, vai pagar ele e vai pra praia, cara. Você não vai ver mais grana, não. Vai deixar registrado em contas a pagar? Podia aqui surgir uma dúvida, né? Devolver os empenhos às suas origens? Opa, aqui ó, o fornecedor entregou, o órgão foi lá e recebeu, liquidou, dizendo, ó, tá tudo certo. E aí vai devolver esses empenhos, dizendo, ó, vamos devolver tudo, não vamos pagar mais nada. Não, também não, isso aqui não dá. Então você ficaria em dúvida entre essa e essa, mas é o conceito de resta pagar, né, que a gente está falando aqui, né? Vamos dar mais uma olhada aqui. Então a questão é letra C, olha lá, ó. Então o desenho aqui repete o que a gente acabou de falar, processado e não processado. O sonho de todo gestor é que ele empenhasse, fizesse a liquidação, né, o fornecedor entregasse ou prestasse serviço, fosse recebido, tudo certinho, e ele fizesse o pagamento, mas é o sonho. Dificilmente acontece. Aí empenha, liquida no mesmo ano, no mesmo exercício, e fica resta a pagar processado, passando o pagamento para o exercício seguinte, ou até depois, né? Ou empenha só, fica resta a pagar não processado, e no ano seguinte liquida e paga. Aí depende das situações, as situações a gente vai ver no próximo slide aqui. Ó, era uma bagunça, vamos dizer assim, era uma bagunça essa parte de empenho. Estava virando resta pagar, estava virando um orçamento paralelo, um montante de bilhões, né, de um recurso volumoso que estava ficando rolando, sabe, numa bola de neve, passando de um ano para o outro. Aí vinha um decreto dizendo, não, a validade desses resta pagar pode ser estendida até o final do exercício seguinte. Aí vinha outro decreto, a validade desse resta pagar pode ficar, porque os fornecedores ficavam em cima, dizendo, ó, estou cumprindo, vou cumprir, estende mais um pouco. Aí a União lançava um decreto. Aí, ó, acabou um pouco isso aí, melhorou muito, diminuiu, né, esses restos a pagar, principalmente os não processados. O seu montante foi diminuído, ficou mais razoável a partir disso aqui, ó, desse decreto aqui, que é o 9428 de 2018, que alterou o 93872 de 86 e permitiu mais autonomia para a STN, que aí ela mesmo anula esses restos a pagar, faz bloqueio, e tem as exceções, tem casos lá que não podem, que permanece, né, mas diminuiu bastante. Então houve uma boa regulamentação a partir desse ano aqui, a gente estuda isso lá nas nossas aulas. Vamos dar uma olhadinha aqui nos casos de resta a pagar para a gente finalizar essa questão, ó. A gente já aprendeu muito com ela. Só para encerrar, em outro simulado, nós vimos as despesas de exercícios anteriores, DEA, as 3 situações. Agora, para você fechar esse assunto e fazer a maioria das questões de DEA e resta a pagar, é você guardar essas 5 hipóteses aqui, e chegou o final do ano, o gestor, vou anular tudo, opa, só não vou anular se, tá aqui ó, vigente o prazo do credor. Então está vigente, ele está ali, está fazendo, né, ele está fazendo a atividade, continua fazendo aquela atividade, está vigente o prazo dele, você não vai anular, deixa ele cumprir com o contrato. Né? É o caso muito semelhante de baixo, já começou a liquidação. Então tá, ó,
Vamos de cima de novo, no item 1. Dia 31, foi contratado lá uma empresa para fazer o serviço de pintura de toda a sede do Tribunal de Contas do Amazonas, que acho que agora o TCU, naquela região norte, acho que reuniu tudo no Amazonas, ou vai reunir ainda. Tinha uma unidade em cada regional, mas parece que agora está centralizando só no Amazonas. Contratou, está lá dia 31, ele está pintando, falta só 20% do prédio. Opa, chama ele e fala assim, ó, seguinte, meu amigo, vou cancelar o empenho porque dia 31 hoje acabou. Ah, mas ele está fazendo, ele fez 80%, ele vai terminar. Você vai ter que fazer uma licitação, vai ter que chamar outro, convite, sei lá, vai ter que chamar outro para começar a pintura. Deixa ele terminar, vai virar 31, dia 1º é feriado, dia 2, 3, dia 5, 6 ele termina, faz a liquidação e paga. Então escreve e resta pagar esse contrato e termina isso, né? Mas, a hipótese baixa, ó, já começou a liquidação. Então ele está entregando material, dependendo do caso, né? A 8666 define lá se tem que ter uma comissão ou não. Tem a pessoa para receber, está recebendo, não sei o quê, mas deu 31, opa, a gente está recebendo aqui, mas deu 31, devolve tudo. Nós vamos cancelar o empenho? Não, mãe. Está em liquidação, está recebendo o material. Então, escreve resta pagar, vamos virar o ano e resolver o problema. 3. Existe interesse da administração. Nesses dois casos que eu mencionei, a administração reconhece o esforço que foi feito anteriormente pelo processo estatório, a demora, o custo de servidor hora, equipe, tudo mais, para chegar naquele momento ali e percebe-se que vai cumprir, né? A empresa já fez contratos anteriores e cumpriu com o contrato, tem todo um histórico, então há interesse da administração, então vai escrever e resta pagar. Tá? 4. Transferência para a entidade pública ou privada, também, né? Se há transferência, tem todo um trabalho de logística, aquela entidade já fez anteriormente trabalho com o órgão, então sabe o que ela vai fazer. Isso, a gente sabe que isso é o mundo ideal, né? Que eu disse lá nos convênios, né? Que acontece muito é o convênio acontecer em dezembro. Vocês acreditam que uma vez numa auditoria, nós pegamos os pareceres do jurídico autorizando ali o convênio, o parecer tinha data, né, ele não seguia né, o cronograma do processo. Né? O parecer tipo, tinha uma data do início de dezembro, mas tinha atos posteriores ao parecer, né, que deveriam ter sido verificados pelo setor jurídico, pela assessoria jurídica, mas o jurídico, tipo, para resolver o problema, fez lá 50 parecer, assinou tudo dia 10 de dezembro, só que aí no dia 15, 16, 17 de dezembro foram incluídos documentos que aquele jurídico tinha que ter olhado. Mas aí colocaram o parecer depois, né? Então tinha documentos do dia 15 e o parecer do dia 10. Mas você fala assim, peraí, esse parecer aqui está no dia 10. E esse documento que deu entrada aqui, ó, foi inserido aqui no dia 15. Como é que pode o parecer estar aqui? Isso aqui tinha que estar antes, mas não pode estar antes porque o jurídico tem que olhar. Então devolve todos esses processos que estão irregulares sem a passagem obrigatória, né, pela assessoria jurídica do órgão. Tem uma correria no final do ano, né? Então, transferência público-privada é desse jeito, é no final do ano, faz o convênio, às vezes, rapidamente. Eu falei a realidade, né? O ideal é que tivesse tudo certinho para passar aqui e a entidade ter a confiança de que aquilo seria executado, então, por isso, escrever em resta pagar. Compromisso a subir no exterior também, toda a logística necessária para cumprir esse compromisso, a demora e não sei o que para realizar, é melhor que se escreva em resta pagar para poder chegar ao final daquele contrato. Tá bom? São os casos, né? Porque a regra está lá, vamos anular. Mas não é bem assim, né? Partimos para frente aqui. Reta final. Ó, a LOA de 2020 prevê um crédito para a construção de um presídio. O custo é 11 milhões. Os pagamentos serão realizados em parcelas durante a execução da obra, que será desenvolvida em 2 anos, com expectativa de conclusão para 2021, conforme previsto no PPA. A vigência do crédito na LOA de 2020 terá duração de 2 anos? Ah, não. Se você é aluno nosso, você sabe que aqui é o único momento até agora dos nossos simulados que de forma bem direta está se cobrando um princípio. Qual dele? Qual desses princípios? Acertou. O princípio da anualidade, né? A LOA é feita para um exercício no Brasil, conforme a Lei 4.320, de 1 de janeiro a 31 de dezembro, um exercício financeiro. Não pode ser para 2 anos. Mesmo que a emenda constitucional 102 tenha agora colocado a ideia de um planejamento mais alongado, mas a dotação é para 1 ano. Tem exceção?
São os créditos plurianuais que nós vamos ler em seguida. O erro está aqui então, 2 anos. Está errada a número 4, está aqui em cima, ó. A gente passa aqui para ver o artigo da exceção aqui, ó. Exceção ao princípio da anualidade, né? Qual que é a exceção? Os créditos especiais extraordinários terão vigência no exercício financeiro que forem autorizados, salvo se esse ato for nos últimos 4 meses, caso em que serão reabertos no limite de seus saldos. Então, esses créditos aqui vão passar para o exercício seguinte, ok? Então, era X, vão passar para o X mais 1. Então, são créditos que passaram de um ano para o outro. Essa é a exceção. E aqui é a emenda constitucional que eu mencionei. Ela traz lá o dispositivo no parágrafo 14, é bom você dar uma leitura lá, que é a ideia de você ter um controle maior sobre esses gastos que eles continuam, né? Para não ocorrer de uma obra ficar paralisada, porque não tem mais recurso, né? Haver um descasamento entre o planejamento e o financeiro, né? Orçamentário e financeiro. Então tem lá agora o parágrafo 14, tomara que ele seja quanto antes aí, ou regulamentado, ou infralegal, ou colocado em prática realmente, porque ninguém suporta mais ver obra parada, né? Uma obra que não vai para frente. Vamos para a quinta. É a mesma situação em cima, ó, não vou ler de novo. Caso os recursos previstos inicialmente sejam insuficientes e haja uma necessidade de complementar a dotação inicial, então, ó, tem o recurso e tão insuficiente. Com mais 1 milhão, será necessária a inclusão de um crédito adicional. Ok. O nome desse crédito é extraordinário? Eu te pergunto, é esse o tipo de crédito? Um recurso que ficou insuficiente? Quem falou? Suplementar. Isso é o crédito que faz o reforço da dotação. Já existe lá, é uma obra, mas está insuficiente, falta uma grana. Faz o reforço com crédito suplementar. Agora o presídio está aqui. Aí decidiu fazer ao lado, sei lá, uma fábrica, uma indústria, para que aqueles presidiários pudessem transitar e trabalhar lá, naquela indústria de bola, de sei lá do que, de confecção. Não estava previsto inicialmente. Algo novo. Crédito especial. Aí seria o crédito especial. Agora, dentro desse presídio, para a gente finalizar o exemplo, estou pensando aqui, dentro do presídio, sei lá, surgiu uma epidemia lá, diferente, que ninguém conhecia, já morreu 20% dos presidiários, precisa de um crédito para retirar eles dali e deslocar para outro lugar, ou comprar um remédio diferente para atuar, alguma coisa. Contratar uma equipe médica, né, com material adequado para entrar no presídio e cuidar da vida daqueles que estão lá dentro. Aí é um crédito especial? Não. É um crédito suplementar? Também não. Aí é um crédito extraordinário, uma situação extrema ali de calamidade, pode levar à morte de todo mundo que está ali, atingir os moradores. Então, aí seria o crédito extraordinário. Tá bom? Olha só, então tá errado a quinta, porque não é extraordinário, ó, tá vermelhinho aqui embaixo. A gente vai para a última. A última é tranquila, né? Nossa, aqui também é um pouquinho, a classificação mais difícil um pouquinho, ó. A classificação da receita por fonte de recurso indica a esfera de governo que deu origem à receita, evidenciando se o recurso é federal, estadual ou municipal, e se pertence ao exercício corrente ou exercícios anteriores. Alguém lembra da classificação fonte de recurso? Está no MTO, está no MCASP também, Manual de Contabilidade, não fala nada lá de outras esferas. Está errada a questão, né? Mas eu acho que a banca anulou essa questão, né? Deixa eu ver aqui, ó. Olha lá, foi anulado. Olha, vamos relembrar aqui a fonte de recurso, ó. A fonte de recurso tem 3 dígitos. 1, 2, 3. É utilizada tanto para receita quanto para despesa. O manual vai dizer o seguinte, é um mecanismo integrador. Palavra-chave, então, para a fonte de recurso? Integrador. E tem fundamento lá no artigo 8º, parágrafo único da LRF, que é as receitas vinculadas, né? Mesmo que passando para o exercício seguinte, mantém essa vinculação ao objeto, né? Ao objeto a qual elas estavam definidas, né? Não vai perder. Então tem o artigo 8º, o artigo 50 também da LRF de leitura obrigatória. Mas vamos aqui, ó. Só para você lembrar então, fonte de recurso vai ser aqui para definir, se aquele recurso, vou dar um exemplo aqui, se aquele recurso é do Tesouro ou de outras fontes. Né? A principal fonte é o Tesouro, outras fontes. 3 e 6, né? Se eu não estou enganado. Então, Tesouro, outras fontes. Aí você vai fazer aqui, ó, Tesouro no exercício corrente, outras fontes do exercício corrente. Então, se aquele recurso é do Tesouro do exercício corrente, vai receber aqui o código 1. Se for de outras fontes, no exercício corrente, no ano, né, nesse ano,
vai ser o número 2. Agora, do Tesouro, de outros exercícios, né, exercícios anteriores, quer dizer, exercícios anteriores, 3. Outras fontes, exercícios anteriores, 6. Ok? E aqui a fonte, tem uma relação de fontes lá, de especificação das fontes. Por exemplo, 00 é a mais comum, que são os recursos ordinários. É o mais comum. Ou a fonte 75, né, que são as taxas. Então, essa classificação da fonte de recurso, a banca inicialmente tinha colocado como certa essa questão. Depois diz que, em razão da redação, resolveu anular. Aqui, ó, resolveu anular a questão. Eu consideraria essa questão errada desde o início. Não é como certa a questão, não. Está errado. Em nenhum momento tem essa possibilidade de identificar os recursos nacionais, municipais, estaduais, como apontou a questão. Tá bom? Encerramos aqui, estendemos um pouquinho mais, mas acho que foi muito bom esse simulado, uma aprendizagem importante para você aí. Vamos que vamos. Até mais.